Então, pessoal, como já ninguém mais entrou na reunião, né? Vamos estar começando só nós mesmos. Se alguém entrar durante a aula, eu adiciono aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, bom dia a todos, né? Vamos para a nossa terceira aula de lógica de programação. Nessa aula, nós estaremos estudando sobre estruturas de dados homogêneas e estruturas de dados heterogêneas, né? Estruturas de dados homogêneas são estruturas onde compõem somente um tipo de elemento, de tipo de variável, né? Dentro da sua estrutura, né? Que seriam os nossos vetores e matrizes, né? E depois a gente está vendo a parte de estruturas heterogêneas, são estruturas onde podem compor mais de um tipo de dado diferente, né, de algum tipo de formato diferente, que seriam os nossos registros, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco dessa parte de matrizes, né? Uma matrizes, mesmo sendo uma matriz unidimensional, né? Que agora, quando a gente tem uma matriz só de uma dimensão, né? Que a gente chama de vetor, né? Então, matrizes, no caso, né? Que são estruturas de dados, que elas vão auxiliar quando existem variáveis do mesmo tipo em um algoritmo, né? E quando você está desenvolvendo um algoritmo, tem variáveis do mesmo tipo, vai auxiliar no desenvolvimento, né? E são indicadas como um único nome, né? E são armazenadas, então, ali na memória. Quando falamos de matriz, então, do tipo vetor, né? Que já é uma matriz, no caso, unidimensional, né? Ela é uma estrutura que ela é representada, então, ali pelo, pelo seu nome, né? O nome da variável, né? A dimensão que você vai escolher para ela e também o tamanho definido, né? No caso ali, então, o que seria uma matriz do tipo vetor e quais seriam os recursos utilizados para ela, né? Vamos estar vendo aí. Então, a matriz do tipo vetor é um recurso, né, que ele vai permitir criar variáveis capazes de armazenar vários valores simultaneamente, né? Então, eu posso armazenar vários dados de uma vez só dentro do meu vetor. Então, o vetor ele pode ser entendido então como um conjunto de variáveis do mesmo tipo de dado, né? Que são acessados através de um monte de um nome comum e um índice, né? Que é o índice vai ser o número inteiro ali dentro do meu vetor. O meu vetor vai ser composto dos índices e os elementos, os valores correspondentes a cada posição ali do meu índice, tá? Nesse contexto, então, essas variáveis são chamadas de elementos do vetor. E o elemento referenciado pelo índice mais baixo, né, o primeiro índice ali, corresponde ao primeiro elemento da matriz, e o mais alto, então, vai ser o último elemento, né? A gente vai estar vendo isso com mais detalhes ali. Então, a estrutura de uma matriz do tipo vetor, como que ela vai ser representada, né? Então, ela vai ser representada pelo seu nome, o nome da variável, que você vai dar lá, vai escolher, a dimensão dela, então vai ser o tamanho do teu vetor, a quantidade de elementos que vai ter no teu vetor, né? Você pode escolher
sei lá, eu quero um vetor de 10 elementos, 20 elementos, então tamanho, e eu vou representar a quantidade desses elementos entre colchetes, tá? Então, quanto a vantagens de usar um vetor ali? Então, se destaca a possibilidade de manipular uma quantidade maior de informação, tá? Com capacidade de processamento reduzido, o que garante melhor performance no retorno do resultado. Por quê? Porque em uma linha ali, eu vou estar declarando meu vetor de 20 posições, por exemplo, e não vou precisar ficar repetindo toda hora para o usuário, como se eu tivesse inserindo linha por linha do código, por exemplo. Insira um valor X lá, leia depois o programa, leia esse valor, depois insira mais um, leia mais um, insira. Então não fica repetitivo, né, a quantidade de linhas. Como a gente viu na questão do for, né, que ele dos laços de repetição ali, né, que eles auxiliam na redução do processamento, né, fazendo com que o programa fique mais rápido, né, pela quantidade de linhas inferiores que vai ter. No vetor também vai auxiliar dessa forma, né, pela quantidade reduzida de linhas que eu vou precisar processar, né. Então, quanto à manipulação dos elementos de uma matriz, no caso, a gente vai ter a leitura e a escrita desses elementos. Como que ele vai funcionar? Ele vai ocorrer de forma individualizada, ou seja, essa característica, então, assim, ela não vai permitir manipular todos os elementos simultaneamente. Então, individualmente, na hora que vai aparecer, por exemplo, matriz do índice 0 lá, você vai digitar o primeiro valor. Aí, depois que você fez isso, aí sim que você dá um Enter lá e insere o próximo valor. E vai inserindo os valores correspondentes para cada índice, né, do meu vetor de forma individualizada, tá bom? Tá vendo os exemplos daqui a pouquinho. Então, beleza. Então, vamos ver isso que eu falei da síntese, né? Que é o nome e tamanho. Como que vai funcionar essa lógica, então? Então, como eu falei, eu vou ter o meu nome. Então, eu vou inserir o nome e o seu tamanho, né? E, por fim, o tipo de dado, tá bom? Então, vamos lá. No caso de vetores, além do nome da variável, é necessário fornecer o índice do componente do vetor, onde será armazenado o resultado. Então, vamos ver os exemplos aqui. Então, eu coloquei uma variável chamada MD, que seria a minha média. Aí eu coloquei entre colchetes aqui, ó, o meu tamanho. Então, vai ser 1, aí 2 pontos, tá? Assim que vocês vão declarar. 1, 2 pontos, 5. Então, o tamanho dela, então, vai ter 5 elementos, tá bom? Esses 5 elementos vão ser do tipo real, tá? Aí, quando você for começar a inserir os elementos, então, cada cada elemento vai ficar em uma posição diferente, em um índice diferente, que a gente chama, né? Então, aqui, por exemplo, vai ficar MD1, que é o primeiro elemento, MD2, MD3, MD4, MD5. Então, o usuário vai digitando os valores correspondentes para cada valor, né, cada elemento que vai preencher uma posição dentro desse meu vetor de 5 posições no caso. Tá bom? Interrompam aí. Certo? Então, como que vai funcionar, então, a leitura, então, dos dados dessa matriz unidimensional do tipo vetor? Então, a leitura de uma matriz ela é realizada também, né, como eu falei, de forma individualizada, certo? Ou seja,
um elemento por vez, tá? Como eu tinha falado, certo? Então, a instrução, né, de leitura, ela vai ser o quê? Leia, certo? Seguida da variável mais o índice, né, dela, a posição, tá? Então, vamos estar vendo aqui o fluxograma, né, de como funciona, então, esse tipo de leitura para aquele caso das médias das, da, das 5 notas, né? E depois vamos estar vendo, então, um exemplo no Portugal dele, né? Então, ó, como a gente tem aqui do lado, né? Por exemplo, eu vou fazer lá o exemplo para a média de 5 alunos, tá? Vou pegar a média, a nota média de 5 alunos e vou fazer a conta lá. Então, como seria? Teria um início, aí eu teria uma variável chamada soma, né? Começaria em zero. Aí eu teria o meu i, que seria representado ali, estaria representando o meu índice, né? Da minha, do meu vetor, né? Onde o número de repetições ali que aconteceria e tudo mais, né? Desse laço, né? Para estar inserindo informações do vetor, né? Aonde você estaria, então, escrevendo os valores das médias, né? Em cada um dos seus referenciados índices, né? De 1 a 5 ali, certo? Aí, a soma receberia o valor da soma mais o valor da média do índice, estaria ali, ele ia armazenar esse valor e ficaria fazendo a leitura de 1 até 5. Somaria o quê? Todas as 5 notas inseridas pelo usuário, certo? Depois que ele fez isso, somou todas as notas, eu calculo então a minha média, que vai ser a soma dessas 5 notas, né, dividido por 5. Então, eu já veria a média. Então, a gente vai ver esse exemplo de dois tipos diferentes. Eu vi que quando foram alguns alunos me enviaram as atividades, que houve uma dificuldade em relação, isso de alguns, né? Em relação à síntese, a síntese de escrita, né? A lógica utilizada ali, teve pessoal que acabou misturando um pouco a linguagem ali do Portugal Studio com o Portugal padrão, né? E acabou deixando ele um pouco confuso o código. Então, como eu vi que algumas pessoas preferiam utilizar a linguagem do Portugal no software ali no Visual, no Visualg, né? Então eu vou estar apresentando para vocês como fazer esses programas no Visualg e também estarei apresentando alguns exemplos no Portugal Studio, né? Para que cada um fique confortável em qual software utilizar e conseguir realizar o exercício proposto, né, da melhor forma possível, né? Então, eu vou apresentar ali alguns exemplos só no Visual, alguns exemplos só no Portugal Studio, para mostrar a diferença entre um e o outro, para que o aluno possa, então, escolher qual programa ele vai utilizar, né, qual sintaxe que ele vai utilizar para elaborar, então, ali, o seu exercício, tá bom? Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, né, eu coloquei, então, aqui na esquerda. Então, é o mesmo exemplo, só que eu escrevi
ele no Portugal Studio e no Visual. No Visual, né? Então vamos lá. Eu vou abrir ele aqui, né, para não ficar só a tela de slide passando. Então, eu coloquei aqui só para facilitar a visualização de vocês, né? E aí eu vou estar apresentando ele funcionando, no caso, no software, né? Então, eu vou explicar ele aqui na tela, aí depois no software eu vou apresentar ele de novo aqui. Vou abrir ele aqui até. Então, lá, no caso da média dos 5 alunos, né? No Visual, né? Eu estou usando aqui o Visual 3.0, né? 3.0.7. Eu vou declarar, né, primeiro algoritmo e o nome do meu algoritmo entre aspas, tá? Aí eu vou colocar var, que seria as minhas variáveis, tá? Aí eu vou colocar então o nome da minha variável aqui, que se chama OMD, né? Então ela vai ser do tipo vetor, certo? Um vetor de 5 posições. Então, entre colchetes, 1, 2 pontos, 5. Aí D, tem que colocar esse D dentro do que? Real, que é o tipo dela. Então, são variáveis, são elementos do tipo real, tá? Aí a outra variável vai ser a soma e a média, que são do tipo real, né? Aí eu declaro também aquele meu i, né, para fazer o passo, né? Então vai ser o i do tipo inteiro, certo? Aí coloca início para iniciar o programa. Aí a soma, que ela começa lá com 0, né? Atribui 0. Então, para ir de 1 até 5, no passo 1, passa, né? Para. Ele vai ler as médias, né? Os valores das médias que vão ser inseridas dentro dessa minha variável i, né? Que seria a minha posição. Aí a soma vai receber o valor da soma mais o valor, que no caso começa com o primeiro, no caso começa com 0, né? Mais o valor atribuído para a média digitada pelo usuário ali, tá? E aí o fim para, que é o fim para esse laço aqui, certo? Terminou esse laço, fez de 1 até 5, ele vai mostrar a média, que vai ser igual à soma total das 5 médias, que vai calcular aqui, dividido por 5. Aí depois, por último, eu coloco escreva, né? Então, para escrever para mostrar para o usuário, média. Aí, final algoritmo. Então, é desse jeito que a estrutura, né, que eu estava vendo que algumas pessoas estavam preferindo utilizar essa tipo de linguagem, só que misturando com Portugal Studio. Então, não acabava não funcionando, né? Porque utilizava algumas estruturas do Portugal Studio no visual e acabavam confundindo. Então, por isso que eu resolvi apresentar de dois tipos, né? Para que o aluno possa se sentir mais confortável em qual vai utilizar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela, então, do software ali. Então, beleza, né? Vocês estão vendo aí? Então, o que eu falei, né? Eu escrevi, está escrito aqui no visual, certo? Né? Eu acabei de falar, então já está estruturado aqui. E aqui a gente vai executar, né?
Então, vamos lá. Então, abriu esse console de simulação aqui, tá? Onde, como eu não escrevi nenhuma mensagem, que foi um exemplo mais só para mostrar a leitura, né? Eu não coloquei para ele escreva qualquer a posição, né? Nada, não tem nenhuma mensagem, não tem nada, né? Só para ler os dados, certo? Então, eu vou colocar lá, por exemplo, lá, as médias, né? 8, 9, 6, 8 e 4, 9,2. Aí eu coloquei todas as médias. Aí depois eu falo para ele calcular e apresentar o que é a média. Então, a média dessas 5 notas somadas dividido por 5, 8,12. Beleza? Aproveitar aqui que está nessa tela. Então agora, o exemplo lá que estava à direita, né? Eu vou apresentar ele aqui direto no Portugal Studio, tá? Então, é o mesmo exemplo, então, utilizando agora algumas modificações, né, um pouco diferente, estruturada para o Portugal Studio, né? Então, no Portugal Studio, né, você vai colocar lá, só estou relembrando porque eu vi que teve algumas dificuldades, tá bom, pessoal? Então, programa, aí abre chaves, aí você já fecha essas chaves, que ela é dessa estrutura do programa. Aí você vai colocar função, início, abre chaves, fechou chaves. Deixou essa estrutura inicial montada, aí você vai montar todo o teu código dentro dessas chaves. Tá? Então deixa essa estrutura já montada e monta toda a tua estrutura do teu código dentro dessas chaves. Então você vai colocar lá, então no caso, no Portugal Studio, claro, a mesma coisa que a gente está vendo. Então, qual o tipo dessas variáveis da média, ali tudo, eu chamei tudo aqui, né, de real, né? Certo? Então vai ser média real, então vai ser como que eu declaro no Portugal Studio, né? MD entre colchete 5, tá? Então qual que é a diferença do Portugal do Visual G lá, do Visual? É que lá eu vou ter que colocar 1, 2 pontos, 5, se eu quiser declarar, né? Aqui não. Aqui no Portugal Studio, ele começa a se assemelhar para o C, só que está em português, né? Então ele já começa a se assemelhar para o C. Então por isso que a gente está utilizando ela também, porque mais para frente, quando vocês estiverem vendo a linguagem de programação em C, vai ficar mais fácil para vocês entenderem se vocês começarem a utilizar o Portugal Studio, né? Que depois vocês vão ver que mais para frente em C, a forma de estruturar o teu programa vai ser semelhante ao que vocês estão vendo aqui. A única diferença é que em C o padrão é inglês, né? Então, por exemplo, o para vai ser um for, e algumas estruturas diferentes que vai ter que ter, por exemplo, ponto e vírgula, né? Que aqui vai ter informações tipo printf, scanf, né? Que é escreva, leia, aí eu separo com ponto e vírgula e tal. Mas se vocês entenderem como funciona essa estrutura aqui do Portugal Studio, vai ficar mais fácil para migrar depois para o C, né? Que vai ser a próxima que vocês vão estar vendo, né? Nas próximas disciplinas em sequência, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês. Então, vão declarar lá MD 5. Então, vai ter 5 elementos, né? 5 posições dentro desse meu vetor. Aí a soma, média, aí o inteiro I, né, para as posições, certo? Então, vou passar mais rápido, eu já passei lá, então para.
I começando em 0 e menor, então aquele meu laço de repetição, tá bom? I menor que 5, vou somando I mais mais. Então, vou incrementando mais mais. Então, aqui eu coloquei lá, escreva, digita o valor de MD. Aí, MD, ó, observem aqui, ó, digita o valor de MD, é a mensagem que vai aparecer. Aí, coloquei um vírgula I. Por que eu coloquei esse vírgula I? Para aparecer o valor das minhas posições ali, que você vai estar inserindo, certo? Que vai ser de 0 até 4. 0 até 4, 5 elementos. 0, 1, 2, 3, 4. Vão corresponder às 5 posições para me inserir meus 5 elementos. Então, eu coloco esse I, vírgula, aí fecha as aspas, quer dizer, abre aspas de novo, né? Que eu fechei aqui. 2 pontos, né? Só para ficar separado. Fecha as aspas. Eu coloquei então ali o leia, MD, I, que vai ser esse laço, que vai começar em 0 e vai até 4, tá? Aí, de novo, a formulazinha da soma e tal. Aí, fechou as chaves, né? Que era o tal do fim para lá no outro no visual. Aqui é um barra N só para pular uma linha, tá bom? Aí, a média, que vai ser a soma das 5 notas novamente. E escreva a média do aluno é tanto. E vai apresentar, então, qual variável? Variável média. Beleza? Então vamos lá. Vou rodar aqui. Então, ó, como eu falei, MD 0. Por quê? Porque ele vai pegar aqui MD, aí está na primeira posição que é 0. Eu coloquei para que ele apareça essa primeira posição, tá? Então, digito a primeira, média, ela colocou 8. E ele incrementou 1 e entrou no laço ali de novo, porque até isso é menor que 5, certo? É igual a 4. MD 1. Então, digita agora o valor para a segunda média. 9. Aí, assim por diante, igual no outro exemplo, né? As médias aqui. Então, digitei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 médias. E o programa faz, pula a linha aqui e calcula a média. A média dos 5 alunos aí apresenta o valor da média, 8,2 nesse caso. Beleza? Ficou claro para vocês essa parte de estrutura básica de como vocês vão fazer a leitura dos dados do, do teu vetor? Agora, depois a gente vai ver a parte de escrita e vai alinhar os dois, né? Porque leitura e escrita são bem próximos, como vocês observaram. Um a gente vai ter o comando ler e agora a gente vai ter o comando escreva, tá? Bem simples. Só falando. Sim, beleza. Então, beleza, vamos lá. Aí, com isso, me interrompa. Deixa eu compartilhar de novo, né, os slides aqui. Então, beleza, voltamos para os slides. Então, aqui, né, como eu falei, né, eu
Então, vamos estar vendo agora, então, mais alguns exemplos, né, dessa aplicação para fixação, tá bom? Então, a gente já viu esse primeiro exemplo inicial, a gente vai estar vendo mais alguns exemplos para fixação desse conteúdo, né, para que depois fique mais fácil para vocês desenvolverem os exercícios de vocês propostos, tá? Então, mais um exemplo aqui. Desenvolva um programa que faça a leitura de 10 elementos de uma matriz do tipo matriz A, né, do tipo vetor. Aí construa uma matriz B do mesmo tipo, observando a lei de formação. Então, se o valor do índice for par, o valor deve ser multiplicado por 5. Se for ímpar, deverá ser somado com 5 e ao final mostrar o conteúdo da matriz B. Então vamos lá, qual que é o algoritmo dela? Como que eu vou, meus passos? Iniciar o contador de índice, variável I, com 1, e um contador até 10, né? São 10 elementos. Ler os 10 valores de 1 a 1, tá? Verificar se o índice, observem bem, que não é observar se o elemento inserido é par ou não, se o índice, certo? Então, como eu falei, começa com o primeiro índice, né, que vai ser o meu índice 0, certo? Até o último índice, que vai ser 4 ali, né? Então, dentro desses índices, que eu tenho que apresentar, pegar, tá na posição, né, do índice e fazer a multiplicação por 5, se for par, se não, somar 5 no valor inserido, né, no elemento. Então, apresentar essa matriz B, tá? E, por fim, apresentar o conteúdo das duas matrizes. Então, vamos lá. É necessário verificar se o valor do índice em um determinado momento é par. Então, o índice será par quando dividido por 2, obter resto igual a 0. Né? Então, quando você pega um elemento, por exemplo, 2, divide por 2, o resto é 0, então o elemento é par. Por exemplo, 4 dividido por 2, vai ser 2, né? E o resto dessa multiplicação é 0. Quando o resto é 0, o valor é par. Então, essa é a condiçãozinha que a gente vai fazer lá para saber quando o índice vai ser par ou não, né? Se a condição for verdadeira, essa condição que eu vou estabelecer for verdadeira, será implicada na matriz BI, né, B posições I, a multiplicação do elemento da matriz A por 5. Caso o valor do índice I ele seja ímpar, será implicado na matriz B a soma do elemento da matriz A, na posição ali que está sendo referenciada ímpar, né, por 5, né? Então, mais 5. Beleza? Então, lá. Olha o diagrama lá do bloco dela. Então, vai ter o meu início. Aí eu vou ter essa na variável I que vai receber os 10 elementos de 1 em 1, né? Nas 10 posições. Então, eu vou estar lendo cada um desses elementos que está armazenado no meu vetor A, tá? Depois disso, que eu passei por esse looping, eu vou estar vendo se esses elementos, os índices, né, vou estar colocando aquela minha fórmula do resto lá, né, para
saber se o resto é zero ou não. Se o resto for zero, eu vou pegar a resto aqui, faltou a setinha, né? Sim ou não, depois eu arrumo para vocês. Se o resto for zero, eu faço B, vai receber o elemento, né, da posição, vezes 5, se não, mais 5, beleza? Aí saiu aqui, aí eu vou ler, vou pegar os 10 elementos, né? Eu vou inserir, né, dentro da minha matriz B, eu vou estar exibindo ela para o usuário, tá bom? Finalizando então o código. Então vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Vamos abrir ele aqui no Portugal. Lista. Tá, coloquei aqui, ó, entre duas colunas, só porque não cabia se eu colocasse de uma inteira, assim, né? Então eu separei assim só para ficar maior, mais visível para vocês, né? Então, para vocês darem uma analisada aí, olharem, e eu vou estar apresentando ali na tela do Portugal, no visual, né? E explicando para vocês, né? Então, deixa eu abrir aqui a tela. Então vamos lá. Então, como eu falei, né? Coloca lá, algoritmo, entre aspas, o nome do teu algoritmo que você quer, né? Aí declara as variáveis, certo? Aí declara a variável do tipo A e do tipo B, né? O nome delas, né? A e B, que são um vetor de 5 posições do tipo real, de real. Aí eu vou ter o meu I, né, que vai ser ali para os índices, e o meu R, que vai ser a fórmula do resto, certo? São do tipo inteiro. Então, vou colocar lá início, né? Então, para I de 1 até 5 no passo 1, claca aqui, leia os valores de AI, então A entre colchetes I, certo? Fim para, né? Que aqui seria o meu colchete fechando, se eu estivesse trabalhando no visual no Portugal Studio, tá bom? Fazer sempre essas comparações para vocês verem qual que vocês preferem usar. Então, para I de 1 até 5, eu passo 1, passa. Eu vou pegar o valor de R, né? Vai receber o valor da posição I, menos 2. Aqui é a formulazinha lá para calcular, fazer a divisão, né? Então, eu vou pegar a formulazinha aqui para pegar o elemento, né, da posição e dividir por 2. Se o resultado aqui dessa conta do índice for 0, então, como eu já falei, B nas posições de B vai receber mais 5, se não, vezes 5, certo? Deixa eu ver, e no fim C, fim para, né? Aí de 1 até o passo
5, eu coloquei 5 só aqui, lá no exemplo é 10, né? Mas eu coloquei aqui 5 só para ficar mais rápido pra gente, tá bom? 5, que aqui tanto faz, você pode colocar 10 aqui também, certo? Eu coloquei só 5, né, no exemplo aqui para ficar mais rápido, para ficar precisando digitar os 10 elementos, tá? Aí escreva a posição, os elementos ali na tela, né? Então vamos rodar aqui. Aí vai abrir aqui o console aqui, né? Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Minimizar aqui. Aqui. Então, eu vou digitar os valores para cada posição. Então, sei lá, 6, 9, 10, 5, 3.1, por exemplo, valores quebrados lá. Aí, o que que ele fez lá? Posição 0, né? Primeira posição. 6, como é? O índice, ele é par. O que que ele fez? O índice é par. 6 vezes 5, 30. O índice é ímpar. O índice é ímpar, somou. Aqui, o índice é par. Então, qual que vai ser o valor do elemento? 10 vezes 5, 50. O índice é ímpar. De novo. Então, soma 5. Somou 5. Índice par de novo. Multiplica por 5. Multiplica por 5. Tá? Então, só mais um exemplo para mostrar para vocês como é que funciona o vetor. Então, vamos lá. Vamos ver mais algum exemplo aqui. Então, mais um exemplo aí, tá bom? Mais um exemplo. Desenvolva um programa que faça a leitura de 5 elementos de uma matriz A do tipo vetor e no final apresente o total da soma de todos os elementos que sejam ímpares, tá? Então, em relação ao primeiro exercício, o que vai diferir desse? Esse apresenta a diferença do que o primeiro ele solicitava para verificar se o índice era par ou ímpar, certo? Neste caso, é solicitado para analisar a condição do elemento e não do índice. Tá? Então, antes lá ele adicionava, se o índice era par ou ímpar, eu tinha uma formulazinha, uma execução lá. Agora que se o elemento, né, o que está dentro do elemento, ele vai analisar se é par ou ímpar. Então, dois exemplos diferentes para vocês também diferenciarem a questão do que é o índice da minha matriz, do meu vetor, e o que é o elemento dele, certo? Então, é bom observar isso, que o índice, ele vai ser o quê? Índice é o endereço ou posição de alocação de uma unidade na matriz, enquanto o elemento é o conteúdo do valor armazenado, né, no vetor, num determinado endereço, certo? Então, só salientar essa diferença que existe, tá bom? Então, vamos lá. O algoritmo. Então, iniciar o computador do índice, variável i como 1, e um contador até 5. Ler os 5 valores, 1 a 1. Verificar se o elemento, agora o elemento é ímpar. Se sim, efetuar a soma dos elementos.
apresentar o total de todos os elementos ímpares da matriz. Então vamos lá. Quando se faz referência ao índice, indica-se a variável que controla o computador de índice, ou seja, a variável i. Quando se faz referência ao elemento, indica-se o quê? Não é só mais o i, indica-se o AI. Por quê? Porque aqui a referência é um elemento, pois dessa forma está sendo considerado o valor armazenado e não a sua posição de endereço. Tá? Então vamos lá. Começa de novo com 0, vai indo de 1 até 5 no ZIS, aí eu vou lendo esses valores, aí deu tudo. Vai armazenar no i de 1 até 5 para o outro vetor, né? Aí eu faço a continha lá para fazer a questão do meu elemento, né? Aí para dividir e tal, né? Para saber se ele é ímpar no caso, certo? Aí aqui, se o resto for diferente, aqui esse abre e fecha aqui significa diferente. Se for diferente de 0, é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, significa que ele é ímpar, certo? Se ele é diferente de 0, ele vai fazer o quê? Soma os valores dos elementos que são diferentes. Ou seja, está somando os elementos ímpares. Fechou? Saiu daqui, né? Aí ele vai fazendo isso até 5, né? Até as 5 posições. Tem os 5 elementos digitados. Fez esse laço aqui de repetição. Saiu aqui. Apresenta a soma dos elementos ímpares. Tá? Então, beleza. Aqui vamos de novo apresentar ele no Visual Studio. Deixa eu abrir ele aqui. Beleza, agora eu vou compartilhar aqui. Vai. Então vamos lá. Beleza, essa parte a gente já pegaram, né? Então, declarar o algoritmo, o nome dele, tá? Variáveis. Então, ter um vetor A do tipo inteiro, né? De 5 posições, certo? 5 elementos. Aí as minhas variáveis ali para o incremento, né? Para o resto e para fazer a soma do tipo inteiro, certo? Aí vou iniciar o meu programa. Coloco lá que a minha soma ela vai começar em 0, né? Aí para ir de 1 até 5, no passo 1 passa, leia os valores digitados ali pelo usuário, né? Do vetor A, fim para. Então, para ir de 1 até 5 no passo 1, o que ele vai fazer? Vai fazer a continha lá para saber se o elemento é ímpar ou não. Fez a continha, né? Para saber se ele é ímpar. Se o resto for diferente de 0, então eu faço, se ele for diferente de 0, significa que ele é ímpar, certo? Se ele for diferente de 0, for ímpar, eu faço a soma desses elementos ímpares. Então, fim C, né, que é para esse laço é C, fim para, que é para esse laço par.
e escreva a soma desses elementos, beleza? Vamos rodar o algoritmo lá. Então, de 1 a 5 lá, eu vou colocar meus elementos. 7, 9, 16, vamos pensar em 8 e 13. Então, o que eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né, que ele rodou no laço de 1 a 5, certo? O que eu falei que é para ele fazer? Para somar os elementos ímpares. Então, o programa tem que ver que esses elementos aqui são ímpares, né, pela conta ali, e somar eles. O primeiro, o segundo e o último elemento, que são ímpares, né? Então, olha lá, resultado aqui, ó, 29. Por quê? Ele somou 9 com 7, certo? 16 mais 13, que é o outro valor ímpar. 16 vezes 13, 29. Beleza? Então, ele vai somar os elementos ímpares. Né? Se eu digitar todos os valores ímpares, lá, 1, 3, 3, vai somar todos eles. 1, 2, 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Beleza? Ele vai fazer essa soma. Então, mais um exemplozinho aí para vocês. Vamos voltar para nossa apresentação. Até aí tá tranquilo? Tá claro para vocês? Tudo certinho, né? Vamos dando feedback aí, caso esteja devagar demais, acelerado demais. Vocês me falam, eu tô indo mais tranquilão porque eu estou vendo, pelo que eu percebo, tem gente assistindo a aula depois só, né? Então eu tô indo mais tranquilo pelo ritmo dos outros alunos. Eu sei que vocês já têm um domínio já desse conteúdo e tal, mas aí eu tenho que ir um pouco mais tranquilo, né, para que todos os alunos também possam estar acompanhando depois, quando forem estar vendo a gravação dessa aula, né? Então vamos lá, mais um exemplozinho. Ó. Considere agora a aplicação de um vetor para a seguinte situação. Eu vou criar um programa que ele vai fazer a leitura de 20 pessoas. Então, 20 nomes de pessoas. E, em seguida, apresentar o nome dessas mesmas pessoas, né, na ordem que foram informadas. Então, observem aqui já uma vantagem de utilizar o vetor. Para eu realizar essa instrução, eu só vou precisar declarar o meu vetor numa variável, então, que ela vai ser do tipo caractere, certo? Com 20 posições. Se eu fosse fazer isso antes, sem conhecer o vetor, e inserir os nomes das pessoas, eu poderia fazer? Poderia. Só que eu teria que ficar falando em posição por posição para a pessoa. Escreva tal nome. Aí o programa leia o nome. Aí de novo, escreva, leia. Ou seja, já iria dar o quê? 20 linhas, 40 linhas, né? Porque seria uma para escreva, outra para leia. Só para fazer isso com os nomes. Então, o que deixaria o programa com mais informação ali, né, inútil, né? Ou seja, diminuiria o tempo de processamento, certo? Faria com que em um conjunto, né, em um computador, um desktop, alguma coisa, ficaria pesado a execução, né? Então, a gente já vê a aplicação
do nosso vetor utilizado para otimizar esse processo, né? Então, vamos lá. O algoritmo definir a variável i do tipo inteiro para controlar o laço de repetição. Então, no caso, de 1 a 20. Definir a matriz, nome, né, do tipo literal, né, que é tipo caractere, né, que a gente define lá, dos 20 elementos. Iniciar o programa fazendo a leitura dos 20 nomes e apresentar os 20 nomes na tela. Então, vamos lá. Diagrama de blocos. Eu vou começar lá, aí eu vou fazer a leitura das minhas 20 posições, no passo de 1, né, de 1 em 1. O usuário vai inserindo esses nomes. Beleza, inseriu. Aí eu venho para cá, então eu vou pegar essas posições I, né, de 1 a 20, e vou estar exibindo o nome. Então, primeiro nome digitado, exibo ele. Vou para o segundo nome, até 20, e vou exibindo ele. Vou exibindo no passo de 1. Exibiu todos no passo de 1, está na posição 21, por exemplo, não tem mais o que exibir, certo? Saio fora do laço e vou para o fim. Né? Então vamos lá. Exemplo da lista dos nomes. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, vou abrir de novo ele no visual. Deixa eu abrir ele aqui. Então vamos lá. Né? Passando assim bastante exercício para vocês, bastante exemplos, também para vocês e para os outros alunos que vão fazer depois, fica mais fácil, né? Para mostrar ali como que funciona certinho para vários tipos diferentes, né? Então, nesse exemplo lá, vou definir o algoritmo, o nome dele, as variáveis. Então, eu tenho a variável do tipo nome, né? Que vai ser um vetor. Aqui, ó, de novo, eu coloquei só 5 posições para a gente não ficar digitando um monte de nome, né? 5 posições. D, o tipo dela, né? Que é o caractere, né? Aí a outra variável inteira, né? Do i para fazer esse incremento, né? Esse laço. Então, para i de 1 até 5, leia os nomes. Certo? Nas posições i. Fim para. Então, o lacinho para aqui. Aí, para de 1 até 5, faço o quê? Escreva, né? Escreva os nomes aqui. Escreva o comando, né? Escreva o nome, fim para. E fim algoritmo. Vamos lá executar. Então, vamos lá. Vamos digitar os nomes os 5 nomes para depois apresentar eles para o usuário. Então, lá. Anderson, como nome. Sandra. Eduardo. Lá, Maria, que não veio hoje. Wellington também, que faltou. Digitamos aí, ó, os 5 nomes. Aí, depois que eu digitei, ele apresentou na tela aqui, ó, os 5 nomes que eu digitei de novo, na mesma sequência em formato. Tá vendo? Então, aqui foi o que o usuário digitou e aqui o que o programa exibiu, que é a lista dos 5 nomes de novo, certo? E eu poderia fazer isso para outras quantidades, né?
né? Poderia colocar 20 e tal aqui. Aí é a limitação da variável, né? Do tipo da variável, certo? Vamos lá. Antes de a gente entrar agora no assunto de matriz de mais de uma dimensão, né? Que seria as matrizes, né? Que a gente conhece, né? Matriz com duas de mais de uma dimensão teria mais de uma linha e mais de uma coluna, certo? Então, matriz aí 2x2, 3x3, que são as matrizes quadradas, né? A gente vai estar vendo agora, então, mais uns exemplos da aplicação do, da parte de vetores, mas agora direto aqui no Portugal Studio, tá? Só para que cada um escolha qual software quer utilizar, né? Deixa eu abrir aqui um exemplo, já apresento ele para vocês aí. Só estou abrindo ele aqui no Portugal. Já abro aí, tô só procurando ele aqui. Aqui. Compartilhar de novo. Então tá aí, ó. Dei um zoom aqui na tela, acho que vocês estão. Deixa eu diminuir aqui, minimizar. Que acho que fica mais fácil de vocês visualizar, né? Acho que tá bom para vocês verem aqui, né? Então, a descrição lá. Então, esse exemplo, ele cria e preenche um vetor, né, com números aleatórios, né? Logo após, ele exibe no console, né, de duas formas diferentes. Na ordem em que o usuário preencheu, né, foram preenchidas as informações, e depois na ordem inversas que os números foram preenchidos. Tá? Então vamos lá. Agora vamos ver então no ambiente do Portugal Studio, né, alguns exemplos. Então, programa. Aí aqui, essa biblioteca é só aquela biblioteca lá útil para fazer essa questão dos números aleatórios, tá? Para fazer o sorteio dos números aleatórios e tal. Então, usa essa biblioteca. Aí a função início lá, né? Vetor do tipo inteiro, com 10 posições, né? Então, vamos preencher o vetor. Para inteiro, posição 0 até menor que 10, né? Então, são 10 posições, soma 1. Vetor, posição, né? Que é a posição que vai receber aqui, que é o meu i lá, no caso, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o sorteio, tá? Então, só por isso que a gente está usando a biblioteca. O útil ponto sorteio de 1 até 100, ou seja, ele vai sortear o número. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Sorteia um número e atribui a posição,
tá? Então, ele vai atribuir um número dentro dessa posição. Aí, depois disso, eu vou exibir o vetor na ordem original, né? Então, vai ser lá, escreva vetor na ordem original. Então, aqui é para pular a linha, barra N, para inteiro na posição 0 até menor que 10, vou somando as posições, escreva o vetor. Então, escreva o meu vetor lá, em posição, certo? Então, aqui é o meu izinho lá. Aí, eu vou exibir agora eles na ordem inversa. Então, nessa ordem normal, já é o padrão que a gente viu, né? Só coloca ele e escreva o vetor. Na ordem inversa, vai ser o que? Escreva. Aqui é só para pular a linha, né? Barra N. Vetor na ordem inversa. Então, para I, na posição 9, né? Que ele vai de 0 a 9, é menor que 10. Então, agora a gente está vendo as posições inversas. Então, ou seja, está começando da maior posição para a menor posição. Posição 9 até a posição ser maior ou igual a 0, eu vou diminuindo as posições. Então, começa em 9, 8, 7, vai diminuindo. Escreva o vetor, né? E a posição de cada um. A posição, né, que é o elemento, né? O índice de cada valor inserido. Certo? Aí as chaves só para fechar aqui o programa, certo? Então, vamos lá, vamos simular aqui. Então, ele fez lá o vetor na ordem original, né? Por que ele está preenchido tudo certinho? Porque eu estou usando essa biblioteca para ele sortear valores aleatórios, tá? Entre 1 e 100. Então, está sorteando valores aleatórios aqui, para ele ficar inserindo, né? Então, ele sorteou 10 valores aleatórios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E apresentou esses vetores agora na ordem original, na sequência original, e depois esses mesmos vetores na ordem inversa. Então, lá os vetores na ordem inversa. Então, começando dessa posição até a primeira posição, ó. Beleza? Então, ó, para qualquer um, ó, tá vendo aqui, ó, vai mudando. Então, ele vai fazendo esse sorteio aleatório, ó, e vai apresentando os resultados na ordem original, que for sorteado, e depois na ordem inversa. Beleza? Mais um exemplozinho aí para vocês se espelharem quando forem fazer as atividades de vocês aí. Vamos lá. Mais um exemplo. Vamos lá. Mais um exemplo, pessoal. Então, nesse exemplo, é criado... Deixa eu fazer assim, acho que fica melhor. Nesse exemplo, é criado um vetor com valores pré-definidos. Logo após, o programa pede ao usuário que informe um valor e percorra o vetor procurando o valor informado. Por último, o programa exibe uma mensagem informando se o valor informado foi encontrado dentro do vetor ou não. Então, o que ele vai fazer? Eu vou lá, eu tenho um vetor já pré-definido. Então, o programador, na hora que ele fez lá, ele já definiu o meu vetor, que ele está definido aqui. Ó. Ele definiu os elementos para esse vetor. Então, está definido. Aí o usuário vai digitar, ele vai perguntar para o usuário digitar um número. Aí o usuário vai digitar qualquer número. Aí, se o número que o usuário digitar for um desses números que o programador já escolheu aqui, pré-definiu, ele vai falar, tal número que você digitou está na posição
está na terceira posição do vetor. Então, primeira, segunda, terceira posição, que é o 5. Então, ele vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Programa, tal, abre e fecha aqui, abre as chaves. Então, eu vou ter um vetor, ó. Então, observem que o vetor do tipo inteiro, aonde eu defini ele aqui, ó, aqui do lado, quais são os elementos, ó, observem aqui, que os elementos que vão compor esse vetor. Então, eu já estou definindo os valores para cada uma das posições. Eu não pedi para o usuário digitar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar vetor, né? Abre o colchete, fecha o colchete, porque eu não estou definindo a quantidade aqui. Igual, abre as chaves. Aí eu coloquei o valor de cada um dos elementos. Então, na primeira posição tem o número 1, na segunda posição o número 3, na terceira o número 5, aí depois o número 7 e o número 9. Então, crio o vetor com valores pré-definidos. Aí um outro variável inteira, que vai ser o número, né, que vai ser o que o usuário vai digitar lá. Aí aqui é só para fazer a lógica, né, então uma variável do tipo lógico, certo? Então é a variável para armazenar o resultado na procura, né, do dado. Então, aí ele vai fazer o que o usuário escreva. Qual número deseja procurar? Aí vai armazenar, né, dentro dessa variável número. Então, para a posição, né, o i, começando em 0, menor que 5, né, que vai começar em 0, 1, 2, 3, 4, vai somando mais 1. Então, sempre esse laçozinho, né? Se a posição, né, se o vetor posição for igual, né, igual, aqui, ó, quando está fazendo a atribuição de igualdade, né, igual, o número que o usuário digitou, escreva encontrado na posição e apresenta qual foi a posição encontrada, certo? Encontrado na posição e apresenta qual foi a posição encontrada. Achou, né? E se eu estou usando a lógica, né? Achou igual verdadeiro. Fechou? Se não, né? Então agora eu estou usando a oposição, né? O not. Se não, se não achou, né? Se. Aí abre parênteses, né? Não, que é a variável, o tipo lógico, né? Do not aqui, né? Do não. Não achou, escreva. O número não está no vetor inserido, né? Não está no vetor pré-definido. Vamos lá. Qual número deseja procurar? Eu quero procurar o número 13. O número não está no vetor. Por quê? Porque ele não tem aqui o 13, que o programador definiu esses elementos. Certo? Aí eu vou digitar, por exemplo, 5. Ó. 5 eu estou vendo que está ali, só para mostrar. 5. Encontrado na posição 2. Então, na posição 2. 0, 1, 2. Viu? Número 9. Ó, o número 9 foi encontrado na posição 4. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Opa. Então, esse programa vai fazer isso. Agora, por fim, vamos estar vendo aí mais um último exemplo de vetor, para depois a gente estar passando para as matrizes. Então, nesse exemplo, são criados dois vetores. O primeiro é do tipo cadeia, né, que é o caractere lá, e armazena
o nome de várias pessoas. O segundo é do tipo real e ele vai armazenar a altura dessas pessoas. O programa, então, percorre cada um dos vetores, montando no console uma tabela dos dados existentes. Cada nome é associado à sua respectiva altura. Tá? Então, ele vai fazer uma lista utilizando vetores conforme o nome da pessoa. Então, vou estar utilizando dois vetores, um para apresentar o nome e o outro para apresentar a altura da pessoa. E depois eu vou apresentar para o usuário, em uma forma de tabela, o nome e a altura correspondente. Tá? Então, agora mais um exemplo aqui, utilizando dois vetores, né? Vamos lá. Então, no Portugal Studio, quando eu vou representar uma string, né, uma variável do tipo texto, né, alfanumérica e tal, eu uso cadeia, né? E no Visual, no Visual G, a gente usa caractere, né? Então, cadeia, nome, aí eu defini já que esse vetor já tem 5 nomes, né? Pré-definida, e a altura em outro vetor. A altura correspondente a cada um. Aí, aqui é só para fazer a estrutura, o cabeçalho lá, para apresentar no console, né? Então, para fazer na forma de uma tabelinha lá. Então, usei aqui, ó, escreva, aí eu coloquei os tracinhos e tal, porque é o que vai só montar uma tabelinha aqui para mim, né? Então, para inteiro, começando em 0 até a posição menor que 5, eu vou incrementando uma posição. Escreva o nome e a altura. Então, aqui eu escrevo o nome, vírgula, barra T. Por que barra T e barra T? É para tabular, tá? Então, é para deixar na forma de coluna, de tabela. Então, barra T, né, que é o caractere especial utilizado aqui para fazer a tabulação, né? Tá escrito aqui, o caractere especial barra T serve para escrever uma tabulação, tá? Aí a altura, posição, barra N. Então fez isso, pula uma linha, certo? Vamos lá. Então, ó, tabela, que eu acerto, isso daqui é só para apresentar para o usuário a tabela. Aí eu coloquei, então, como eu li de 0 até 5, né? E aqui nessas posições também, ó. Posição 0 corresponde ao André com a altura de 1,71. Aí depois a posição 1 representa 178, entendeu? Posição 2, 3 e 4. Então, eu apresento isso para o usuário, certo? O nome da pessoa, aí aqui ficou esse espaço, por acaso que usei a tabulação, barra T, e a altura da pessoa. Pulou uma linha e foi apresentando das posições de 0 até 4. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta posição. Beleza? Então, com isso, a gente fecha essa parte de vetor. Agora a gente vai estar começando a ver a parte de matrizes. Okay. Vamos lá. Vamos voltar para a tela aqui. Agora, a gente vai estar vendo então, as matrizes com mais de uma dimensão, né?
Então, porque o vetor ele é uma matriz também, só que de uma dimensão só, né? É uma linha com várias colunas, né? Na matriz de uma mais dimensão, você vai ter mais linhas e mais colunas ali, né? Então, as matrizes com mais de uma dimensão, ela vai trabalhar, como eu falei, nos dois sentidos, horizontal e vertical, tá? No caso de matrizes com mais de uma dimensão, deverá ser utilizado um número de loopings relativo ao tamanho de suas dimensões. Ou seja, eu vou ter um looping para as linhas e um looping para as colunas, tá? Então, uma matriz de duas dimensões será controlada por esses dois loopings. Aí, se eu for com três dimensões, será controlada por três loopings. Assim por sucessivamente, né? A quantidade de loopings corresponde ao número de dimensão, tá bom? Em matrizes com mais de uma dimensão, os elementos, né, eles vão ser manipulados de forma individualizada também, como a gente viu no vetor, né? Sendo então agora a referência feita por dois índices. Antes a gente só tinha um índice I, né, que era só para a linha lá, né? Agora a gente vai ter dois índices, que o primeiro vai indicar a linha e o segundo índice vai indicar a coluna, tá bom? Então, vamos ver que é bem simples também, bem parecido com o vetor. Então vamos lá, as operações básicas com matrizes de duas dimensões. A estrutura de uma matriz composta por duas dimensões se refere a linha e colunas e é representada por seu nome e seu tamanho, né? Dimensão entre congêneres. Isso estou apresentando ali a linguagem que usa o Portugal, né? O visual. Como exemplo, uma matriz de duas dimensões, né? Então eu tenho lá uma matriz que chama tabela. Eu vou colocar como? Eu vou colocar a primeira dimensão aqui, ó, de 1 a 8 e 1 a 5, ó. 1, 2.8, 1, 2.5, onde o nome vai ser tabela, ela vai possuir um tamanho de 8 linhas, de 1 até 8, e 5 colunas, de 1 a 5. Ou seja, uma matriz 8 por 5. Isso significa que pode ser armazenado nessa matriz, tabela, né, chamada tabela, até 40 elementos. 8 vezes 5, 40 elementos. Ou seja, 40 posições. Tá? Então, significa que ela pode ser utilizadas para armazenamento de todos esses elementos, né? Esses 40 elementos. Então, eu vou ter a minha matriz tabela com 5 linhas, 5 colunas e as 8 linhas, aonde eu posso preencher aqui com, tenho 40 quadradinho aqui, 40 quadradinho representa uma posição, um endereço de memória, tá? Aonde eu posso inserir 40 elementos, né? Cada posição comporta um elemento, tá bom? Então, vamos lá. A lógica lá de uma matriz de duas dimensões, como eu vou definir? Eu vou colocar lá, abre colchete, a primeira dimensão, vírgula, a segunda dimensão, e depois o tipo do dado. Observe, então, que a dimensão I e a dimensão 2
ela representa a indicação do tamanho da tabela e tipo de dado, o tipo da matriz, que poderá ser formada por valores reais, valores inteiros, lógicos ou literais, que são os caracteres, né? Declarados como caractere. Então, a leitura dos dados de uma matriz. Então, a gente vai estar apresentando a leitura, e depois apresentando a escrita, e depois apresentar um programinha ali que faça a leitura e escrita, né? Então, a leitura de uma matriz, ela é realizada de forma individualizada, né? Ou seja, um elemento por vez. A instrução de leitura é feita por leia, e é seguida da variável mais o índice. Então, a seguir apresenta-se o diagrama de blocos, né, em Portugal, da leitura das notas de 8 alunos. É calculado, então, a média e a apresentação do resultado. Então, considere que o diagrama de blocos é a codificação em Portugal referente à leitura das 4 notas bimestrais, né, 4 notas bimestrais de 8 alunos diferentes, certo? Sem considerar o cálculo da média. Tá? Então, vamos lá, apresentar o diagrama e depois a análise de como que vai ser feito. Tá? Então, o diagrama de blocos. Eu vou ler, como eu falei agora, duas variáveis. Uma que vai ser a minha variável para indicar as linhas, certo? E o outro para indicar as colunas, tá? Então, e outro J. Aí ele vai armazenar esses valores dentro da minha matriz IJ, que é linha e coluna, tá bom? Terminou esse laço de 8 alunos lendo as suas 4 médias, as médias inseridas, ele sai do laço e vai para o fim lá. Então, ao analisar o diagrama de blocos, observe-se que a inicialização das variáveis I e J comum, ou seja, a leitura ela será realizada na primeira linha da primeira coluna. Em seguida, é inicializado, em primeiro lugar, o looping da variável I, para controlar a posição em relação às linhas, e depois é iniciado o looping da variável J, para controlar a posição em relação às colunas. Ao serem iniciados os valores para o armazenamento da tabela, são colocados na posição notas 1 em 1. Então, lembrando que o primeiro valor, dentro dos colchetes, representa a linha e o segundo representa a coluna. Assim, será digitado para o primeiro aluno a sua primeira nota e depois o incremento de 1 em relação à coluna, sendo colocado para entrar na posição 1, 2. Então, estou na primeira linha ainda, só que agora estou vendo o segundo elemento da coluna. Linha 1, coluna 2. Dessa forma, será digitado o primeiro aluno e sua segunda nota. Então, primeiro aluno, né, são 8 alunos, para 4 notas. Então, primeiro aluno digita a primeira nota, aí a segunda nota, terceira e quarta nota do aluno. Aí, depois que eu fiz isso, aí que eu parto para o meu segundo aluno e digitar as 4 notas, tá? Quando o controlador de coluna, looping, da variável J, atingir o valor de 4, né, como eu falei, será encerrado. Em seguida, o controlador da variável I será incrementado com mais 1, tomando-se 2,
Então, será então inicializado novamente o contador J para começando I, permitindo que seja digitado um novo dado na posição. Então, agora eu estou com a segunda linha, primeira coluna. Tá? Então, eu vou fazer isso para os oito alunos. Tá? Vamos lá. Vou abrir ele aqui no visual. Vou abrir ele aqui. Tá. Então aqui eu vou apresentar ele, depois eu apresento ele completo. Aqui eu fiz ele no visual, ele completo dele fazendo a leitura e fazendo a escrita, né? Então vou apresentar individualizado e depois apresento tudo junto. Então, a leitura dos dados de uma matriz. Então, como que vai fazer a leitura? Então, eu vou colocar lá meu algoritmo lá, né? Leia elementos, o nome dele, as variáveis, que vai ser as notas, né? Uma variável chamada notas, que vai ser uma matriz. Então, um vetor, eu declaro esse vetor, abre colchetes. Isso no visual, tá? 2 pontos, 8, ou seja, 8 linhas, vírgula, 2 pontos, 4 colunas, do tipo real. Aí as duas variáveis de controle, I e J, tá? Início, para ir de 1 até 8, faz. Para J, de 1 até 4, faz. Leia, então eu uso esse comando, leia notas e J. Fim para, que é para esse para, e fim para, que é para o outro laço do para. Ou seja, eu tenho um looping encadeado, eu tenho um para dentro de outro para fazer, então, primeiro essa leitura e depois a outra leitura, né, para que eu possa ler linha e coluna. Beleza? Agora, vamos ver a parte da escrita. Leitura e escrita. Então, a operação de escrita de uma matriz, ela vai ser bem semelhante, né, à operação da leitura. Então, com base nesse mesmo exemplo das 8 notas, né, as 4 notas dos 8 alunos, a gente vai apresentar, então, o resultado das notas, né? Bom, a gente viu a escrita, agora a gente vai ver a gente viu a leitura, agora vai ver a escrita, e depois a gente vai ver os dois no mesmo aplicação do exercício ali. Então, agora a parte de escrita, que é a exibição, né, na tela para o usuário. O que vai diferir? A gente vai fazer aqui, ó, o mesmo diagrama, só que agora aqui, ó, é exibição. Então, é um blocozinho de exibição de notas, tá? Então, não é para o usuário digitar, está só exibindo. Então, esse algoritmo, eu vou observem que aqui é tudo igualzinho, ó, notas, inteiro, início, tal, escreva. Só que aqui, ó, antes a gente usava para leitura, ó, para vocês verem que é semelhante. Leitura dos dados ali, então leia, certo? Exibição, eu vou colocar escreva. Escreva notas e J.
fim para. Certo? Aí, cadê o... Aí eu coloquei esse escrival ali só para que ele possa ir separando, né? Para fazer o primeiro laço, pule uma linha e vá pulando, vá pulando, vai pulando as linhas, tá? Então, só para isso, qual que é a função é, desse escrival ali, tá? Aí, então, a gente viu que é semelhante. Então, leitura e escrita, né? Agora então, eu vou apresentar para vocês esse exemplo, realizando, então, a leitura e escrita dessa matriz, e apresentar para o usuário, tá bom? Vou abrir aqui. Então, vamos lá. Então, esse algoritmo ele vai fazer a leitura e as escritas do elemento da matriz, como eu falei, tá? Ó, vou colocar lá, então, agora, ó, observe que lá eu ali utilizei o lacinho para leitura e depois apresenta praticamente o mesmo laço, só que para escrita, apresentação dos dados para o usuário na tela, tá bom? Então vamos lá. Notas, vetor. Aí, como ele é duas dimensões, então você coloca o primeiro tamanho do primeiro vetor, 2.8, que são as 8 linhas, e as vírgula, coloca uma vírgula, as 4 colunas. 2.4, do tipo real. E o IJ, que é para, como eu falei, né, para fazer as posições lá e tal. Então, olha lá, mesma coisa, início para I de 1 até 8, para J de 1 até 4, faz. Leia, então a gente está usando leia as notas. Então, aqui, o usuário vai digitar as notas. Aí, ele digitou as notas. Para I de 1 até 8 e J de 1 até 4, né, que é só a linha e a coluna, escreva notas e vírgula J 2.4. Por que tem esse 2.4? Esse 2.4 aqui, ó, 2 pontos e 4 é para que fique um espaçamento de 4 bits entre um e o outro elemento. Ou seja, para que fique uma tabelinha melhor da exibição da matriz na minha tela, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês na tela. Aí um fim para e um escreval só para que eu pule uma linha a cada laço de repetição. Então, chegou de 1 até 4, pulo uma linha, para que eu tenha aquela estrutura conhecida da matriz. Se eu não tiver, vocês vão ver o que vai acontecer. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos rodar. Então, eu vou digitar os elementos dessa matriz, certo? Então, primeiro elemento, segundo, aí vou digitando, ó. Então, aqui, ó.
Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Aí foi para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Assim por diante. Tá? Então, como é uma matriz de 8 por 4, são 32 elementos que eu vou inserindo aqui, ó, que podem ser valores reais, ó, inteiro negativo, tá, ó, os valores quebrados, né? Porque eu declarei do tipo real. Após eu inserir 32 elementos, então o usuário está digitando os 32 elementos, o programa ele tem que exibir eles na forma de uma matriz, né? Terminando aqui de digitar. Então, observe, eu digitei lá cada um dos elementos, e aqui, ó, como eu usei esse 2.4, ele ficou com um espaçamento aqui, ó, para que eu possa fazer uma visualização. Se não fica melhor, não. Visualização melhor da minha tabela, tá vendo? Das minhas linhas. Então, fez uma linha, outra linha, outra linha, e foi fazendo, porque eu usei esse daqui, ó. Se eu não usasse, olha lá, ó. Vou digitar aí só os valores rapidinho aqui. Vamos observar o que vai acontecer. Olha lá, como eu não coloquei aquele meu escrivão aí as duas aspas, ele fazer o que? Ele fez tudo em uma linha só. Então, ele apresenta todos os dados em uma linha só aqui, ó. Então, você utiliza esse, deixa aqui, você utiliza esse escreval aqui, abre e fecha aspas, só para que ele pule uma linha. Então, esse aqui é para pular a linha, tá? Lá no Portugal Studio é o /N, né? Aqui é só abre e fecha aspas, sem nada no meio. Então, ele vai pular uma linha em cada quatro. Por que em cada quatro? Por causa que ele está executando esse lá só. Para ir de 1 até 4, ele executou isso. Chegou no 4, ele pula a linha e vai para cá, de 1 até 8 de novo. Então, para a segunda linha, chegou nas 4 posições da coluna, pula uma linha e vai pulando uma por vez. Então, observem, se vocês forem usar o Visual para apresentar a tabela, não esqueçam de colocar esse escreval aqui. Se for no Portugal Studio, tem o /N, né, para fazer essa separação. Então, vamos ver agora no Portugal Studio alguns exemplos também utilizando matriz, né? Então, vamos lá. Agora, vamos ver como que faz no Portugal Studio. Terminando essa parte, a gente já dá um intervalinho antes de a gente iniciar a próxima, beleza? Então, esse exemplo, ela ilustra o uso das matrizes, tá? Criando uma matriz que ela vai ser preenchida a sua diagonal principal. As matrizes nada mais são que duas dimensões, né, bidimensionais,
aonde eu vou ter as minhas linhas e a minha coluna. Nesse exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar para mim, para o usuário, uma matriz 4x4, tá? Aonde na diagonal principal, que é a diagonal onde pega o primeiro elemento do canto superior esquerdo até o último elemento do canto inferior direito, ele vai apresentar um asterisco na diagonal, para representar a diagonal principal. Isso que esse exemplo vai fazer. Tá? Então, ele vai apresentar uma matriz com os asteriscos na diagonal. Então, aqui o objetivo mesmo é só para mostrar como fazer a lógica, né, no Portugal Studio, né? Então, aqui, como vocês já sabem, começa com o programa. Aí, aqui foi, de novo, lá declarado a biblioteca útil, né? Que é lá, a gente vai estar usando a atribuição geral, né? Das linhas e da coluna, né? Então, coloca a bibliotequinha aqui e tal, início. Então, aí define as dimensões, né, das linhas e das colunas. Opa, espera aí, deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Acho que alguém está querendo entrar na sala, deixa eu ver. Não, o Sandro tinha caído. Não, agora voltou. Beleza, vou continuar então. Vamos lá, continuar. Então, eu vou colocar lá colocar a dimensão da matriz, tal, né? Então, o tamanho vai ser de 5, né? São as linhas e a coluna, né? Aí agora aqui usa caractere, né? Que é para definir a variável, o tipo, né? Da matriz. Aí aqui, ó, coloca tamanho e tamanho. Por quê? Que é o tamanho de cada um das linhas e coluna lá, certo? Então aqui como que eu vou declarar no Portugal Studio? Eu coloco matriz, que é o nome que eu defini, né? Definido como matriz. Aí, entre colchete, eu coloco o valor, né? Eu poderia atribuir direto, tá? 5, fecha colchete, abre o colchete 5. Aí, eu vou preencher essa matriz, né? E exibir ela. Aí, eu vou usar essa função aqui, né, para iniciar esse laço, né? Então, vai preencher com o caractere, né, que é aquele que é o asterisco, essa matriz, né, compostas das posições das linhas e colunas dela, certo? Então, o que eu vou fazer? Para a linha começando em 0 até a linha menor que o número de linhas totais, que são 5, né? Que aqui é 5, eu vou somando uma linha. Então, aqui, para somar para a linha e para a coluna, certo? Se a linha for igual à coluna, então aqui é o critério para ver se ela é diagonal.
Se a linha for igual à coluna, porque os elementos de uma matriz diagonal, ó, 1 e 1 é o primeiro elemento, 2 e 2 é o segundo elemento da diagonal, 3 e 3, 4 e 4, assim por diante, dependendo do tamanho da matriz. Esse vai ser o elemento da diagonal principal. Então, se a linha for igual à coluna, o que eu vou apresentar dentro desse elemento, né, dentro dessa posição linha-coluna? O asterisco. Se não for, eu só apresento o espaçozinho, né, a aspazinha para apresentar como se fosse o número, né, o valor que tivesse nela ali. Tá? Aí, então, eu vou exibir, né, essa matriz. Olha lá, como que eu vou apresentar ela na tela, né? Exibição para o usuário. Vai ser a linha de novo, né? Como eu falei, leitura escrita lá, né? Linha e coluna. Aí eu vou colocar esse escreva, o colchetezinho. Aí apresento matriz, que é o nome dela, né? Linha, coluna. E o colchetezinho. E esse escreva N, como eu falei lá, é o para pular a linha depois que fez esse laço de repetição, né, para a primeira linha, pula uma linha para ir para a segunda coluna, para não ficar tudo visualizado em uma linha só, né? Então, olha lá. Então, nesse exemplo, né, o exemplo não era para o usuário inserir nem nada, ele foi lá, na diagonal principal, ele foi preenchendo com asterisco. Por quê? Porque eu falei para quando a linha fosse igual à coluna, preencher com asterisco. Tá? Vamos ver por último, um último exemplo aqui, aonde ele vai definir então uma matriz, né? Vai ser sorteados os valores dessa matriz e apresentado na tela para o usuário, né? Então, só mais um exemplozinho da utilização da matriz no Portugal Studio, tá? Então, para que vocês tenham exemplos ali no Visual e no Portugal Studio, para que escolham qual que preferir. Então, aqui essa biblioteca aqui é só para fazer a gente vai utilizar para fazer o sorteio lá dos elementos que vão compor ela, né, para o usuário não precisar ficar digitando. Então, aqui, ó, como que eu posso declarar, né? A variável constante, né, que é const, que é para valores constantes aqui, né? Inteiro, tamanho 5. Então, eu estou falando que essa matriz vai ter 5 elementos por linha e por coluna, porque eu coloquei aqui, ó, tá matriz, que eu chamei ela, né? Tamanho, tamanho, que seria o meu IJ, né? Minha linha e minha coluna, que eu vou declarar aqui para baixo. Então, para inteiro, linha, começando em 0 até menor que o tamanho, né, que é 5, né, para fazer 5 posições, eu vou somando uma linha. Aí, como que eu falei para vocês, na próxima linha é para coluna. Coluna começando em 0 até menor que o tamanho definido, né, que se for em 5, vai somando uma coluna. Aí aqui é só para atribuir os números aleatórios, né? Então, a matriz linha, coluna, né? Linha, aí abre colchete, né? Fecha colchete, abre colchete, fecha colchete para linha e para coluna. O ponto sorteio. Então, aqui é só para fazer o sorteio, atribuir valores aleatórios de 1 até 9, né? Aí ele vai escrever o quê? Escreva dentro dos colchetezinhos que eu coloquei aqui, esses valores sorteados da matriz. Matriz, linha, coluna. Terminou a primeira linha, não esqueça, né, como eu falei, do escreva barra N ou escreval só asterisco, abre e fecha asterisco para o visual, né, visual GLA.
para que ele possa pular a linha. Então, vou rodar aqui, ó. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, porque o meu tamanho eu defini como 5, tá? Tanto para a linha quanto para as colunas, certo? Então, defini o tamanho dela, que vão ser 5 posições, 5 elementos para a linha e 5 posições para a coluna, certo? Então, enquanto for menor que o tamanho, ou seja, até 5, né? 0, que ele vai ler aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E ele vai incrementando uma linha, chegou no final da linha, né? Chegou no final da linha, ele pula uma linha e vai para a próxima linha, beleza? Então, e vai atribuindo aqui os valores aleatórios, né? Porque foi definido assim para atribuir valores aleatórios. Se eu der um play novamente, ó, ele vai atribuindo valores aleatórios aqui e exibindo para o usuário, beleza? Deixa eu nivelar aqui. Ficou claro para vocês essa parte inicial, que é a parte de vetores e matrizes? Que teoricamente, esse seria o conteúdo da aula de hoje, né? Programado lá no AB e tal. Só que a gente vai estar vendo um conteúdinho a mais aí, né? Mas as atividades que é para vocês fazerem vai ser em relação a vetores e em relação a matrizes, né? As atividades estão estipuladas. Só que a gente vai aproveitar, né, um pouco tempo para ver um pouco da questão de registros também, né? Que são elementos de dados heterogêneos, né? Então, ficou claro? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, né? Para não ficar cansativo, vamos dar aí uns 10 minutos de descanso, né? Uns 10 minutinhos aí, para a gente aproveitar e já voltar agora mesmo e finalizar tudo nessa parte da manhã mesmo, com essa parte de registro. Aí a gente, depois que a gente vê isso, aí eu apresento para vocês ali os exercícios que precisam ser entregues no decorrer dessa semana. Aí depois vocês vão estar dispensados. Beleza? Então, vamos dar uns 10 minutinhos de descanso. Aí, 10h30, a gente volta. Tá bom, pessoal? 10h30 eu estou aqui de novo para a gente voltar para essa segunda parte que a gente vai ver o conteúdo de registros. Tá bom?